Então nós temos aí a mecânica dos fluidos, tá? Que ela estava dividida em duas partes, a teórica, tá? Que não levava em consideração os atritos, e tinha o pessoal que era o pessoal da matemática, os físicos, e tinha o pessoal da hidráulica, né? Que era uma ciência empírica. Então os resultados divergiam muito. Até que Plankton unificou esses dois campos aqui, né? Quando ele levou em consideração a camada limite, tá? Então ele fez um estudo, né, do escoamento sobre um fluido com atrito muito pequeno. Tá? Essa foi a grande sacada para que a mecânica dos fluidos tomasse um novo rumo. Então, o pessoal não sabia que tinha essa camada limite quando você tinha um escoamento, tá? E formava esse perfil de velocidade. Fora da camada limite, não tem perfil de velocidade. Então, ó, aqui fora o escoamento pode ser considerado escoamento de fluido perfeito, mas aqui dentro não. Tá? A formulação dele, tá, vem com as tensões tangenciais, por exemplo, essas duas aqui em preto, tá, e as tensões normais, que no caso é a pressão que está em vermelho. Tá? Fazendo essas formulações aí, tal, resolvendo as equações, tá? Chega-se nessas equações diferenciais aqui, tá? Essas aqui são as equações de Navier-Stokes, tá bom? Em coordenadas cartesianas. Primeiro, isso aqui, essa equação é uma equação de balanço de força, tá? A força que eu vou falar de uma forma bem simples, tá? O pessoal usa outro termo, tá? Mas eu vou usar esse que é mais fácil. A força que atua num volume de controle, unidade de volume e tal, né? É igual a força devido à gravidade, mas tem a componente da força devido à pressão, mais a força devido à viscosidade do fluido, né? As forças viscosas devido às tensões de cisalhamento. Tá? Então, basicamente é isso, né? A força que atua no elemento de volume é igual à força da gravidade, mais a da pressão, mais as forças viscosas. Tá? Por exemplo, em estática dos fluidos, esse último termo não entra e o primeiro não entra, só fica esses dois aqui. Tá? Por exemplo, só para ter uma ideia. Bom, não vou entrar em detalhes aí de ficar, né? Então, tem aqui a descrição, tá? Quando eu falei que era força sobre elemento, o pessoal usa muito taxa de quantidade de movimento linear, né? Porque Newton mesmo já definiu, né? A derivada da quantidade de movimento linear em relação ao tempo é igual à força, tá? E aí nessas equações, qual é o objetivo? Saber a velocidade, as três componentes da velocidade mais a pressão. Então, aí a gente usa a equação da continuidade, que é uma equação da conservação de massa, tá? E aí nós vamos ter um sistema com 4 incógnitas e 4 equações, beleza? Tá? Isso aí é dado em mecânica dos fluidos, tá? É um curso, né, que leva uns dias aí para poder explicar tudo isso. E aí a gente entra em escoamento viscoso externo, que aí a gente já está se aproximando do escoamento sobre um avião, tá? Que é o que interessa para a gente. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, no caso aqui é uma placa plana, tá? Tem um perfil de velocidade, tudo, ok? Uma camada limite, ok? Pegando aquelas equações de Navier-Stokes, simplificando, tá? Não sei o que, Blasio resolveu aquela equação de Navier-Stokes para uma placa plana, tá? Ela é resolvida de forma numérica, tá? Não é analítica, tá bom? Hoje é possível um aluno de graduação resolver a equação que o Blasio resolveu naquela época, tá bom? Tendo um pouco de conhecimento de cálculo diferencial e de cálculo numérico, é possível resolver, tá bom? Né? Sendo que geralmente é mais comum ser resolvida na pós-graduação. Tá? Pós-graduação é mais comum. Então, posso dizer que qualquer aluno de pós-graduação assim, dessas áreas que trabalha com essa área de mecânica resolve essa equação que Blasio resolveu. Tá bom? E aí, a espessura da camada limite é quando a velocidade dentro da camada limite corresponde a 99% da velocidade da corrente livre. Então aqui nós temos a espessura da camada limite em função do número de Reynolds, tá? E da posição,
Coeficiente de atrito local, tá, é definido como a tensão desses elementos dividido pela energia cinética do fluido, tá bom? E aqui nós temos o coeficiente de atrito local, tá? E aí nós temos o valor médio, tá, ok? Que é esse valor aqui. Depois nós vamos ver que quando tem outras as geometrias, nós vamos ter o coeficiente de arrasto, que é praticamente esse valor, tá? Assim, não esse valor, né? A ideia é a mesma, tá? Aí tem que pensar esses elementos, esse coeficiente de atrito vezes a energia cinética, tá? E a força de arrasto é a tensão desses elementos vezes a área, tá? Essa área, a gente vai ver aqui na área do avião, é a área plana aí do avião, tá? Sobre o escoamento, ok? E aqui a força de arrasto, que é um coeficiente vezes a área, né? Vezes a energia cinética do fluido. Bom, nós temos aí camada limite turbulenta, tá bom? Para um determinado fluido, tá? Ela é turbulenta desde o início. E aí nós temos a espessura da camada limite e o coeficiente de atrito por caso de uma placa totalmente turbulenta. Falei que podemos ter um regime misto, no começo ela é laminar, depois ela é turbulenta, tá? Também acontece, tá? E o valor da transição é definido como 5 vezes 10 a quinta, o número de Reynolds. E o coeficiente de atrito é dado por esse valor, tá? E é válido para Reynolds menor que 10 a oitava. Bom, placa plana é um caso muito particular, tá? E aí vem escoamentos em outros objetos, né, outros cilindros, esferas, tá? Então aí nós temos escoamento e aí começa a acontecer um outro fenômeno, né? Nós temos o ponto de estagnação, que é onde a pressão é máxima, a velocidade é zero. Nós temos uma camada limite e ocorre o quê? Uma separação dessa camada limite. Por que que isso ocorre? Tá? E isso é o que acontece, pode acontecer nos aerofólios, tá? Nas asas aí de avião. Tá? É o seguinte, aqui nós temos um gradiente de pressão favorável. Tá? Conforme vai mudando a direção do escoamento, esse gradiente vai perdendo força, tá? Ele vai ficando mais fraco. Tá? Então, tem um gradiente de pressão adverso. Tá? Aqui, nesse primeiro, a velocidade aumenta, no segundo, a velocidade diminui. Até que começa a ocorrer o ponto de separação. Tá? E aí inverte, você tem um fluxo reverso. Tá? Então, a partir desse ponto de separação, ocorre a separação da camada limite. Tá? Então, forma aquela esteira lá. Né? Percebam que na placa plana isso não acontece. Tá? E aí nós temos o número de Reynolds, que é definido aqui em função do diâmetro. Tá? Nós temos algumas transições aí de acordo com o ângulo, né? Já eu comento na figura mais para baixo. Tá? E essa força de arrasto ela tem duas componentes. Tá? A tensão de cisalhamento, que é devido ao arrasto de atrito ou viscoso. Esse primeiro aqui é o que acontece na placa plana, tá bom? E o gradiente de pressão, igual eu falei, né? O gradiente de pressão ele é favorável, depois ele passa a ser desfavorável. Ele já é chamado de arrasto de forma ou arrasto de pressão. Tá? Mas a gente vai ver que lá em aerodinâmica, para a gente calcular, a gente já vai calcular o arrasto total, tá bom? Que é muito mais simples, fica mais fácil de fazer as contas. Tá? Então, nós temos aqui o coeficiente de arrasto total, tá? Que é a força de arrasto sobre a área frontal, né, projetada e sobre a energia cinética do fluido, e o coeficiente de arrasto em função do número de Reynolds. Tá? Aqui, ó, você tem uma separação da camada limite 80 graus, com o número de Reynolds 2 vezes 10 a quinta, e quando você tem uma velocidade maior, ela empurra, né, essa camada limite, esse ponto de separação mais para trás, tá? Por causa da força que faz, ok? Mas ambos têm. Então, aqui nós temos coeficiente de arrasto para um cilindro. Tá? Se a gente quiser calcular a força de arrasto, é só calcular o número de Reynolds, determina o coeficiente de arrasto e multiplica lá pela área e pela energia cinética do fluido. A mesma coisa acontece com o coeficiente de arrasto para uma esfera. Tá? Calcula o número de Reynolds, determina o coeficiente de arrasto e calcula a força de arrasto. Tá? Já termino, só um momentinho, tá? E aí nós temos o coeficiente de arrasto de outras geometrias. Tá? Por exemplo, sobre uma placa normal escoamento,
tem uma esteira, né? Acontece uma esteira aqui atrás. Aqui, o coeficiente de arrasto em função da razão de aspecto, tá? Ele vai aumentando muito pouco, ok? Aqui nós temos o coeficiente de arrasto para números de rede maior que 10.000 para algumas geometrias, tá? E agora é onde a gente chega, né? Escoamento sobre o aerofólio, asa de avião, tá? Então nós temos o aerofólio, tá? Eu vou comentar com mais detalhes depois nas próximas aulas, tá? Então nós temos uma camada limite laminar, nós temos a transição, camada limite turbulenta e aqui o ponto de separação, onde tem uma esteira aqui viscosa, tá? Isso aqui são as linhas de corrente do fluido, aqui é o ponto de estagnação, tá? Onde a pressão é máxima, tá? Então, fora dessas camadas aqui, o escoamento é uniforme, bom? E aqui, tá? Nós temos um aerofólio, tá? E a corda, né? No caso aqui a gente tem o coeficiente de arrasto total, tá? Que é o arrasto de atrito superficial mais o arrasto de pressão, tá? Em função da espessura sobre o comprimento de corda, tá? Aqui nós temos um outro aerofólio e aqui a gente tem o coeficiente de pressão em função da distância adimensional, ok? De uma determinada distância aí. E aqui o coeficiente de sustentação, tá? Para 2 aerofólios, e aqui o coeficiente de sustentação máximo, onde ocorre o stall, tá? E stall é quando ele perde a sustentação numa determinada velocidade aí, ok? E aqui nós temos o coeficiente de arrasto, tá? Em função do ângulo de ataque, que é a inclinação das asas de avião em relação à velocidade do vento, ok? Aqui é de um outro avião. E aqui nós temos a definição de coeficiente de arrasto, que é a força de arrasto sobre a energia cinética, e o coeficiente de sustentação é a força de sustentação sobre a energia cinética. Vou parar aqui.